Olá, hoje a gente conversa sobre um setor fundamental de onde nasceu a história de Bauru e cresceu do ponto de vista da economia por algumas décadas. Neste momento, o governo federal está discutindo uma possível relicitação. A entrega na prática do modal ferroviário da chamada Malha Oeste tem mais de 1.970 quilômetros, desde Corumbá, no Mato Grosso, passa por Ponta Porã, roda Bauru, com certeza, né, com mais de um trilho que você conhece, e vai até Mairinque, na capital. Dizem sempre os teóricos e especialistas que o modal ferroviário é estratégico para o país desde sua criação, mas ele está às traças e com um monopólio privado na prática. E para discutir qual é a saída dessa questão da chamada relicitação e da nossa condição aqui, fundamental não só para a economia regional, mas para todo o país, que pretende fazer integração com outros países aqui da América do Sul, América Latina, nós vamos conversar, lógico, com aqueles que acompanham essa história muito de perto. Roberval Prassi, o pessoal do sindicato, é coordenador dos sindicatos ferroviários de Bauru e Mato Grosso, e está representando este setor na Federação Interestadual dos Ferroviários da CUT, a Central Única dos Trabalhadores. Obrigado por vir conversar com a gente, Roberval. Obrigado, Nelson. É um prazer a gente estar aqui com você e a gente ter esse espaço para poder explicar um pouco da situação da questão do modal da logística ferroviária, que para nós passa por graves problemas. Tá. Vamos recuperar um pouco o histórico, Roberval, porque boa parte das pessoas, né, não estão, lógico, nem de longe perto, confundem Malha Oeste com Malha Paulista, da nossa situação, do que desses 25 anos de concessão de ferrovias, para a gente tentar entender como nós chegamos até aqui. Bom, vamos tentar dar um resumo para vocês aí da situação. A Malha Oeste, que é a antiga Ferrovia Noroeste do Brasil, foi a primeira ferrovia a ser concedida. Hoje a gente chama privatizado, mas é uma concessão pública, num prazo de 30 anos. Logo em seguida veio todo o sistema da rede ferroviária e o sistema FEPASA também foi concedido em 98. Quando a gente fala do que aconteceu aqui, essa diferença, você tem um grande monopólio que começou a ser criado a partir de 2002, com a incorporação da Brasil Ferrovias, da Nova Oeste, FEPASA e Ferronorte. E em 2005 ampliou isso daí com a vinda da LL. E ela é dividida em vários setores. A LL, naquela época, ela operava 65% e até hoje está com 65% da malha ferroviária do Brasil. Então você tem a Malha Sul, você tem a Malha Central, que é no Paraná, tem a Malha Norte, que é a bitola de 1,60, e tem a Nova Oeste, que você incorpora a Malha Oeste, que é uma bitola métrica que foi ampliada em 2004, se eu não me engano, com a incorporação do trecho Mairinque a Bauru, foi incorporada no contrato original de Bauru até Corumbá e Ponta Porã. A situação da ferrovia hoje, Nelson, no país, está num estágio bastante complicado, porque aquilo que foi privatizado, o único que recebeu o investimento foi os corredores de exportação. Aquilo que não era corredor de exportação, que servia para a movimentação de cargas gerais no país, foi desativado. A gente tem hoje 65% da malha no Brasil, que é composta basicamente do setor métrico, abandonada na mesma situação da Ferrovia Nova Oeste. Está desativado e muitos já estão com pedido de relicitação, que a gente vai discutir o que vai causar isso mais para frente. Mas basicamente, no Brasil, o que funcionou, o que teve um pouquinho de investimento, foi os corredores de exportação. O setor de movimentação de carga, que é aquilo que interessa para o dia a dia do povo, que vai baratear o custo, que vai propiciar a integração até o que rode o trem de passageiro, que é um direito do cidadão ter o trem de passageiro. A gente recolhe imposto também. Então o Estado tem o dever de proporcionar isso daí para a população. Então, para fazer só um recorte aqui, dos 65% que passaram a ficar na mão de um único concessionário, nós temos a chamada bitola de 1 metro, para falar da bitola métrica, por toda vez que a gente repetir aqui, que envolve diretamente o chamado custo Brasil, quase nada de investimento. Esse está praticamente quase nada. Muitos trechos foram desativados. Que nem aqui o nosso trecho da Malha Oeste. Ele tem um monopólio da ferrovia LL hoje da Rumo, mas ele é um concorrente direto, tem o acesso ao Porto de Santos,
que concorre com a malha larga deles. E por negócio, os trens deles, as composições, eles ganham mais dinheiro lá. Em detrimento disso, eles abandonaram aqui. Pegaram nossa frota de aproximadamente 1.500 vagões graneleiros e estão transportando no sul. Eles aumentaram o transporte deles lá onde eles operam, na métrica, sem investir muito, em detrimento do abandono disso daqui, que com a entrada da Rumo em 2015 foi quase que totalmente desativado. Ou seja, operacionalmente interessou muito mais para a Rumo, do ponto de vista de volume e dos negócios, pegar inclusive parte da estrutura que tinha operacional daqui e levar para outro canto do país. Sim, ela é questão de negócio. E isso daí foi feito, foi denunciado, foi feito a céu aberto, era público e nenhuma atitude foi tomada. E nenhum governo, a gente tem que deixar bem claro, que desde 2003, 2004, o pior que teve para o Brasil foi a nomeação do Bernardo Figueiredo, que foi até um título de ferroviário do ano, mas ele era, como diz o Requião, ele é um agente flex, ele é um agente público que agia para o setor privado. Entendi. Ele guardou o talão de nota e não teve nenhum tipo de fiscalização às ferrovias, às concessões. Se a gente for olhar para o leigo que não acompanha esse meio, se ele identificar lá no Google da vida os corredores de exportação, ele vai ver uma condição mais adequada que interessa para quem é detentor dos negócios. Nenhum trecho do transporte de carga, que é fundamental, de novo repito, para o custo Brasil, para as questões internas de consumo, economia, estão tendo condições de uso? Estão quase todos abandonados. Você tem algumas ferrovias métricas que opera, FCA, VLI, alguns trechos. Aliás, a gente tem que falar também que a ferrovia Vitória Minas, que é a ferrovia métrica, é a ferrovia mais eficiente do país. Então não é, tem que desmistificar esse pouco do pessoal, vamos 1,60 em métrica, tem que ser desmistificado, porque você tem uma ferrovia extremamente eficiente e é métrica. Entendi. E lá é usado o que mais para transporte de cargas também? Lá, basicamente, também, só que é um monopólio, é minério, né? O que eles transportam é minério de ferro. Entendi. Tá. A gente chega nesse histórico, que situação, só para a gente localizar aqui, pensando de novo no leigo para a Rádio e TV Câmara aqui, Roberval, do público. A gente acabou recentemente tendo a visita, por exemplo, do Tribunal de Contas da União, o Augusto Nardes aqui, o prefeito Gazeta na época não divulgou, enfim, de prorrogar antecipadamente a malha paulista, que é outro setor, né? E agora estamos discutindo aqui, a gente vai entrar mais a miúde na possibilidade de relicitação, ou seja, entregar para entregar de novo para outro através de um leilão a malha oeste que a gente citou. Como é que fica a nossa circunstância aqui, a nossa localidade? Vamos fazer assim. O que foi solicitado, a prorrogação do contrato, é o contrato da Malha Norte. É parte daquilo que a Rumo tem a concessão, que compõe o corredor basicamente de Santos, passa por Santa Fé e sobe para Chapadão, está chegando em Cuiabá, se eu não me engano, acho que já chegou em Cuiabá. Okay. Então foi isso daí que foi feito a prorrogação. Basicamente disso daí teve alguns compromissos, tá? Referente à nossa ferrovia, a Bitola Métrica, eles entraram em 2019 com o pedido de relicitação, com base no novo marco regulatório que prevê a devolução, erradicação de várias coisas que estão acontecendo e suscita muitas dúvidas, Nelson. Tá, aí a gente já tem que entrar, não tem jeito para atualizar aqui em 2023 a situação do que a gente vai comentar em seguida, de como o marco regulatório em 2021 que consolidou altera essas relações aqui. Por exemplo, se eu tiver um patrimônio ou um setor que nos últimos 4 anos eu não utilizei por razão econômica, de interesse do concessionário, como você mencionou, de deslocamento de carga, porque a exportação é óbvio, você consegue ter muito maior rentabilidade. Eu vou pagar? Como é que ficam as multas do descumprimento do contrato atual? O que o marco deixa em aberto ou não desse caso? Essas são muitas das nossas dúvidas. Só para relembrar assim, um pouco, assim, a nossa malha, a partir de 2010, foi devido à compreensão da empresa, que era a LL, foi aprofundada pela Rumo, entendeu como um concorrente e foi abandonada. Tá. A gente precisa deixar claro que desde 1996, a ferrovia, a nossa malha, foi usada como um almoxerifado a céu aberto. Nunca se teve a compra de 1 quilo de trilho para reposição da nossa ferrovia. O que aconteceu, eles desmanchavam o pátio, ia reaproveitando, o patrimônio foi totalmente dilapidado.
Canibalismo e foi um sucateamento mesmo. Sucateamento. Se preservou a ferrovia com aquilo que tinha. Em 2015, com a chegada da Rumo, aprofundou isso daí, que já corria esses contratos, esse novo marco regulatório já estava em andamento, o processo desde a época do Serra. Então foi abandonado totalmente. Nossas máquinas de correção geométrica de 2015, que tinha 4 conjuntos que funcionavam, deixaram de operar, que faz a correção da via e da segurança para o transporte, desde 2015 não deixou de funcionar. As máquinas que tinha foi feito o mesmo, que foi aproveitado as peças do nosso conjunto para cá. Hoje só tem o esqueleto, foram levados para outros lugares, desde motores, tudo que tinha de peça, então hoje estão imprestáveis. Toda a nossa frota de vagão foi deslocada para a Malha Sul e locomotivas também. Então hoje a gente está sem capacidade, sem nenhum tipo de condições de operar. Tá? Daí vem o marco regulatório e tem a relicitação. E a nossa dúvida está aqui. Pelo que a gente viu, já tinha até pedido para suspensão da relicitação, não se tem interessado para cá, porque a nossa ferrovia está totalmente desatualizada. E também não sei se tem interessado hoje. Hoje tem o desejo de ter interessado. Nós temos capacidade de carga, mas os 18 bilhões, 16 bilhões que se falam é o dinheiro, o recurso que é necessário para revitalizar a ferrovia. Então não se tem dinheiro do governo para isso. Esse é o estudo que foi apresentado através da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, dizendo, olha, para fazer isso que estão propondo aí em 1.600 e poucos quilômetros, contando Ponta Porã, um pequeno ramal lá, é 18 bilhões necessário de investimento. Sem Ponta Porã. Sem Ponta Porã. A relicitação, o contrato, o ramal de Ponta Porã está sendo erradicado de vez. Tá. E como é que você vê isso ao longo do tempo, com a tua experiência, que você discute lá com os colegas, relacionados ao que a gente chama de setor estratégico, integração com a América Latina e América do Sul, por exemplo? Sim, a questão de vantagem que tem a ferrovia Nova Oeste é que ela é a ferrovia mais pronta para o corredor bioceânico, que hoje esse estudo é o que você poderia reativar ela em poucos anos. Bitola métrica, ligando o Porto de Santos ao Porto de Antofagasta, alguns trechos lá do Peru e Chile. É aquilo que tem de mais, que poderia encurtar essa viagem, que a maioria das exportações, hoje a exportação do Brasil, 60% é para a Ásia. E os estudos que foi apresentado já em 2016, encurtava esse período aí em 14, 18 dias. Então se ganhava muito com isso daí. E não tem só tempo, né? A quantidade de carga também que você leva. Então ela é ferrovia, tem esse atrativo. A desvantagem é que ela está muito sucateada. Agora o nosso medo e a nossa questão, enquanto sindicato, e o nosso desejo também, que ela volte, porque nós somos, acima de tudo, ferroviários e queremos ver a ferrovia trabalhando, queremos recuperar hoje os postos de trabalho, que quando foi privatizado era 1.960 ferroviários, hoje a gente está em pouco mais de 200 de Bauru a Corumbá. A gente tem que quer ver essa ferrovia funcionando, né? Mas os nossos pontos de interrogação, a gente não tem garantia que tem um interessado. Tá bom, se não tiver interessado, o que vai acontecer? Vale o contrato original ou o que vale é que está no marco regulatório? Entendi. E o nosso maior pânico, a minha visão pessoal, a gente tem até discordâncias em relação à diretoria. Se não houver interessado e o contrato original, nós temos uma lei que sobrepõe, no contrato de novo marco regulatório, está escrito lá que os operadores não precisam indenizar. Eles vão pegar isso daí e investir naquilo que remanescer com eles, onde for de interesse deles. Não é nem a União que decide onde que vai investir as multas. Não, a gente vai pegar, você vai ter que pagar 18 bilhões, a gente vai investir aqui onde vocês pegaram, porque no contrato original você tem que devolver a malha do jeito que pegou, com os equipamentos que pegou, ou indenizar, para ser reinvestido aqui. Então, essa era a lógica originária. Mas com a lógica, como eu mostrei para você, com o novo marco regulatório, a gente tem várias dúvidas. Quem é que vai pegar isso? Se você for ver que no Brasil 70%, 65% da malha está abandonada, eu acho que esse projeto aqui foi encomendado, o meu medo, que foi encomendado para se ter um grande passapano e ninguém pagar nada.
a ferrovia foi saqueada, ela foi destruída, não só aqui, mas no Brasil inteiro. Aquilo que se operava, o Brasil perdeu na movimentação de carga. Hoje você tem todo o transporte, movimentação interna do setor caminhoneiro mesmo, e não se cria uma política nacional de transporte. Na realidade, a gente tinha que discutir uma política nacional de transporte, integração ferrovia, hidrovia, sistema aquaviário, sistema de cabotagem, aéreo. O transporte, a logística tem que ser um plano estratégico do governo, não pode ser de empresas privadas. Sim. Então, o Brasil, para desenvolver, tem que ter uma política nacional que integre. Eu falo assim, a gente não é concorrente do outro. Cada transporte, cada setor de transporte vai ajudar e vai compor parte do processo, seja hidrovia, qualquer coisa. Mas aí tem uma questão mesmo que, enfim, faz o papel aqui de colocar na mesa, mas que tomara seja discutido em todo o país. Aí é importante estar nas audiências públicas como de Campo Grande, agora nas demais, e fazer cada regional, né, de todos os setores essa discussão, porque se você vem com um marco regulatório em 2021 e escreve friamente nos artigos da lei que as multas você poderá, além de ser uma espécie de uma, vou chamar aqui do quê? De uma anistia branca nesse processo, porque eu faço esse volume de multas e ainda deixo a disponibilidade de que, se tiver trecho, eu, multado, possa escolher onde eu vou aplicar por ser mais rentável, desconsiderando todas as obrigações anteriores. Sim, Nelson. É por isso que dia 26 nós vamos estar participando dessa primeira audiência pública para suscitar e levantar principalmente essas dúvidas. Tá. Tá, bom, se não tiver interessado, o que vai acontecer? Vai ser fechado ou vai ser relicitado novamente? Qual o contrato que vale? O primeiro contrato ou a lei de relicitação está valendo? Se for erradicar, o que vai acontecer com a empresa? Vai reinvestir aqui ou vai investir onde que ela quer? Simplesmente fecha, porque se for isso, foi dada a brecha para passar o pano em todo o sistema de privatização nacional, que 65% da malha vai ser devolvida e erradicada no Brasil inteiro. A rede ferroviária, quando foi privatizada, é bom, eu sempre lembro, ela tinha como empresa estatal, o patrimônio dela era 3 vezes maior do que da Petrobras. É imenso. Tanto é que ela foi extinta em 2007, até hoje não terminou o sistema de inventário dela. Até hoje, de tanto patrimônio que tinha. De tanto patrimônio. Então, é um grande passapano para livrar a cara de alguns aqui, vai livrar a cara no Brasil inteiro. Então, estou achando que é uma experiência que vão fazer. Esse é o nosso medo. Só para ligar a importância disso, dessas duas discussões. A malha paulista, a gente acompanhou de perto, enfim, veio do governo anterior ainda, a gente está gravando aqui no começo de 2023, só para demarcar o tempo, e falou-se antecipar de 2028 para 58. Aí tem que ver como é que fica isso. E agora a gente está falando de uma relicitação da Malha Oeste por 60 anos, que eu li no documento. Sim. Só para pontuar, várias concessões foram antecipadas. Foram antecipadas da Malha, a Malha Norte, okay. Foi antecipada a concessão da MRS, foi antecipada a concessão da FCA, de partes, e também da Vale, tá? Então, mas só foi antecipado aquilo que os operadores tinham interesse em manter, tá? Parte do que não tem interesse já parece que foi demarcado e tá aí. A solução que eu vejo para isso eu só vejo uma solução. Se o Brasil quiser desenvolver e fazer uma política nacional de transporte, tem que estar no controle, tem que ser estatal. Ou a gente cria uma grande empresa e reestatizar, porque senão não vai haver investimento. Então, mas aí os otimistas falam que se pegar um grande grupo chinês, está interessado, com os olhos abertos para o mundo, o Brasil é a bola da vez, que ele vai trocar todos os 1.600 ou 1.900 que seja quilômetros aqui da Malha Oeste, de Corumbá até Mariporã, não na métrica, mas para 1,60 m? Eu acredito, esse é o desejo, também é meu desejo como ferroviário, de revitalizar. Só que eu não vejo, depende de uma série de fatores. Eu torço para que haja, mas pelo nosso conhecimento não tem. Eu acho que você pode ter 1,60 m, você pode ter o terceiro trilho, onde passa 1,60 m, passa de 1 metro. A revitalização, o corredor, a integração com os nossos países vizinhos é métrica. Então você vai fazer tudo? Então eu acho que é mais fácil você fazer aquilo que funciona. Tá.
Isso não impede que se faça. Operacionalmente não dá para chegar com 1,60 m na porta lá da outra parte do vizinho para entrar no Chile de outro jeito? Só que daí você vai mudar vagão, você vai fazer transbordo, a não ser que seja transporte por container, que é mais avançado. Tá. Você pega, seria fácil, mas o métrico você pode andar com o terceiro trilho. A gente anda. O métrico anda na bitola de 1,60, desde que for o terceiro trilho. Agora, na bitola métrica, só vai andar se for o terceiro trilho lá também. Você pode aumentar momentânea a carga, a capacidade de carga, mas eu não acho que seria o interessante momentaneamente. Eu acho que é importante aqui a gente garantir a circulação de pessoas, porque eu sempre falo, hoje a ferrovia, as pessoas esquecem da história da ferrovia, Nelson, que as cidades nasceram da ferrovia. A ferrovia em Bauru tem muitas histórias que as pessoas não sabem. O ferroviário tem participação na construção do hospital de base, muita gente dava um tijolinho, dava manutenção no hospital de base, tem participação, muita gente doou tijolinho para construir o Alfredo de Castilho, tinha grandes campanhas, porque era muito ferroviário aqui, a cidade, então teve muita participação, assim como em Bauru, em muitos lugares, né? E quando você tira o trem de passageiro, voltando no caso, a população acha que a ferrovia é estorvo. E não é estorvo. A ferrovia, a cidade se desenvolveu com a ferrovia, e a ferrovia tem que dar de retorno para as pessoas pelo menos um trem de passageiro. Ela não tem que dar viaduto, ela tinha que manter a via limpa, tinha que dar transporte para a população e garantir isso para as pessoas, sabe? E hoje não tem. Então hoje você tira o passageiro, que foi política pensada para afastar as pessoas da ferrovia, porque não tem trem de passageiro, é estorvo. Se tem um trem de passageiro, ninguém que vai querer tirar a ferrovia, vou levar a estação para 5 km, fazer contorno. É bastante discutível, porque todos esses projetos aí envolvem empreiteira, a gente sabe como é que funcionam essas coisas. São gastos vultuosos que vão quebrar a prefeitura e endividar, sendo que não é o caso. Eu sou mais do modelo que nem em Penápolis, que chegava lá, tinha 7 passagens nível, a prefeitura mantinha 7 guardas lá, cancela, dando emprego, sabe? E tinha que dar segurança para a população. Só que a ferrovia tinha que estar ligado com as pessoas e para ter um atrativo. Isso daí é o trem de passageiro. Mas como o modelo que está sendo posto pelo governo anterior e que está em andamento pelo atual governo, ele foca muito mais na questão, lógico, basicamente do transporte desses corredores, o aumento de fluxo, se ocorrer e se viabilizar, não é razoável que as cidades se preocupem com isso, no perímetro urbano? Você pode ser razoável, mas você tem poucos pontos que poderiam ter essas cancelas bem sinalizadas. Eu não vejo essa necessidade, a não ser que seja um trem a cada 15 minutos, coisa que é inviável de se tratando de transporte de carga. Então você pode ter aqui, você vai aumentar muito, vai ter circulação de 20 trens diários. Não é muita coisa, que é 20, 10 que desce ou 10 que sobe. Entendi. Aumentando muito o transporte. Eu acho que isso não se pensa nisso. Deixa isso acontecer, depois a gente pensa. Hoje não tem nada. Entendi. Quer dizer, do ponto de vista dos sindicatos ferroviários, da federação, as audiências públicas aí que estão em curso, aliás, já estão em velocidade, né, pelo governo. A gente se assustou com as publicações ocorrendo da NTT. Eu também. Porque boa parte do público nem sabia dessas informações. Vocês vão lá para a participação primeiro para entender a regra do jogo. E vamos questionar, e vamos estar questionando. A gente já pediu audiência na NTT também. Nós queremos suscitar isso daí, porque é as dúvidas, a nossa dúvida. Quer dizer, não tiver interessado, fecha, erradica e vamos pegar. Ferroviário 200, tchau. Cidade, isso daqui está fechado, vamos arrancar os trilhos, não vai ter mais ferrovia e morre uma história de mais de 100 anos. De ferrovia no oeste do Brasil. E como é que você viu aí, isoladamente, o governador Tarcísio Freitas, que assumiu São Paulo, no lugar depois da história de décadas do PSDB, ele era o ministro, como você sabe, né, nacional antes de desenvolvimento, infraestrutura, enfim, e ele tem boa relação com esse modelo aqui que está posto. Mas ele disse que vai investir nas ferrovias. Assim, eu vejo que tem promessa. Hoje tem muita promessa, autorização. São todas ferrovias de papel. Eu nunca vi no Brasil nenhuma ferrovia sair se não tiver investimento público. E eu quero que me aponte onde tem verba para investir num transporte, sendo que um país não consegue nem cuidar da fome e da população. Isso é mais urgente para o governo que está aí agora. Cuidar das pessoas.
Então, se tem um desejo, é como eu falei, tem um desejo de investimento. Mas de onde que vai ver isso daí? Se não for estatal, eu vejo dificilmente. Está tendo alguns projetos aí que está liberando algum dinheiro via BNDES. Nordeste, algumas ferrovias que faltam poucos quilômetros para terminar. E mesmo assim, são ferrovias que foram tocadas pelo governo, não é de iniciativa privada. Roberval, se a gente poder dizer nesse resumo nosso aqui, que a gente sai mais assustado do que entrou, por exemplo. Se a gente vai subir no vagão ou não, antes a gente tem que saber se não é uma armadilha esse tipo de procedimento. É exagero meu. Isso a gente está alertando, a gente está numa armadilha, pelo que eu vejo, desde quando foi privatizado. Porque os contratos nunca foram cumpridos e simplesmente o transporte não é algo que atrai as pessoas para a discussão. Em saúde, educação, são debates mais fáceis de fazer, mais interessantes, mais urgentes, né? Agora, o transporte hoje, discutir uma política de transporte no Brasil é essencial. A gente está atrasado nisso faz 20 anos. Se a gente não discutir, a gente vai ficar só investindo em corredor de exportação e não resolve o problema de logística no país. Então você pega e vai reclamar, eu falo, nós estamos na mão do caminhoneiro? Tá, na mão do caminhoneiro e das empresas. Quem faz as últimas paralisações foram mais as transportadoras. Sim. O caminhoneiro em si, que a gente tem contato dentro da central, eles têm que trabalhar, eles vendem almoço para jantar. Então a situação deles é igual dos restantes trabalhadores. Agora o transportador pode pegar e fazer uma greve, mas o país, se você for ver, está na mão do transporte rodoviário. Aqui você tem lá, quando desativou os trens de combustível em 2015, você colocou mais de 350, 400 carretas passando pela Rondon aqui, subindo para Campo Grande. Circulação de combustível para o Mato Grosso do Sul. Aqui a gente tem a falta de capacidade de transporte da ferrovia. Me falaram que estão transportando de Corumbá para Campo Grande, está rodando 300 carretas por semana, que estão levando não sei para onde de minério, sendo que esse transporte era ferroviário. Então, quer dizer, você vai aumentar a circulação de mercadorias nas rodovias, vai ter um custo maior ainda ao longo do tempo. E não aguenta para o tamanho do nosso país. Né? Não, você vai gerar acidentes, você vai estar aumentando o preço do custo do Brasil, que é um custo mais elevado. Então a gente tem que discutir uma política de transporte. Se o governo não assumir esse papel, e se a sociedade deixar para os empresários discutir, o empresário quer ganhar dinheiro, não quer discutir política. Entendi. Bom, Roberval, a gente termina esse papo aqui agradecendo sua vinda, mas já comentando que logo em seguida, quando você clarear, enfim, for lá participar das audiências, quem sabe os representantes também na federação, a gente manter contato, voltar aqui e atualizar isso para fazer o nosso papel público. Sim, eu vou te passar esses contatos aí, vou deixando você atualizado, Nelson. Tá bom. Muito obrigado. Olha, você acompanha na íntegra, se você entrou no meio do caminho aqui e pegou nosso bate-papo sobre a questão da relicitação e do sistema ferroviário das concessões que completaram 25 anos do país, setor estratégico, fundamental para a economia, sobretudo da questão da ligação da criação das cidades, da história, do transporte de passageiros, das cargas e da integração na América Latina. Você pode assistir no YouTube, está tudo lá na íntegra.